Pois, gente, vamos falar agora sobre o número atômico e o número de massa. A gente já tinha falado do elemento químico, como é que ele é representado, e falamos sobre o símbolo do elemento químico. Então, a gente vai chegar nessa aula 3 falando sobre o número atômico e o número de massa. Falei para vocês que a gente tem essa organização, né? Então, a gente tem o símbolo, o número atômico e o número de massa. Ou número de massa em cima e o número atômico embaixo. Isso vai variar de tabela para tabela. Vou voltar a falar isso depois, tá? Então, gente, o número atômico, como o nome já fala, número atômico é o número do átomo. Então, vai ser um número que vai representar aquele átomo dentro da tabela periódica. E o que determina um elemento químico mesmo? É o quê? Não ouvi. Isso aí, vocês são certos. É o número de prótons. A quantidade de prótons, então, vai ser o número atômico. Então, por isso, Z, que é a letra que representa o número atômico, vai ser igual a P. Nesse caso, P, prótons. Então, o número atômico sempre vai ser igual à quantidade de prótons e o número de prótons que aquele elemento possui. Já o número de massa, lembra que eu falei que era massa? Lá na primeira aula, quando eu falei do núcleo de um átomo? Então, o número de massa é o núcleo atômico e ele é a quantidade de prótons e nêutrons que se encontram dentro daquele núcleo atômico. Então, A é igual a prótons mais nêutrons. Aí, voltando aqui, por quê? Ele pode ser representado tanto com o número de massa em cima, quanto o número de massa embaixo. A gente pode ter isso aqui. Como eu vou saber qual é qual? Já que pode ser representado dos dois jeitos. Gente, número atômico é somente a quantidade de prótons. Número de massa, prótons mais nêutrons. Então, vocês têm que observar, sempre o maior número vai ser o número de massa. Já deixei aqui abertinho no livro de vocês, tá? Página 38, quem quiser acompanhar. Aqui, se a gente reparar, bem aqui, ó, chegar mais pertinho para vocês verem bem, tem aqui o exemplo do hidrogênio. Ele tá me dando o número atômico em cima, eu tenho 1. Massa atômica também é 1. Então, se eu chegar para vocês aqui mais perto ainda, vocês vão ver lá o berílio. Acompanhe também pelo livro de vocês, tá bom, gente? O berílio, ele tem o número 4 e o número 9. Como eu vou saber qual é o número de massa e qual é o número atômico? Gente, 9 é maior do que 4. Então, 9 vai ser o número de massa e 4 vai ser o número atômico. Então, gente, vocês tomem cuidado com isso, tá? Tabela periódica, página 38 do livrinho de vocês. Então, vocês tomem cuidado com isso, porque vai variar de tabela para tabela. Nem sempre a tabela periódica está exatamente igual à do livro de vocês. Por quê? Porque a do livro é um modelo didático próprio para a gente dar aula, entendeu? Mas vocês podem pegar tabelas diferentes. Então, o número de massa sempre vai ser maior do que o número atômico, pois é a quantidade de prótons mais nêutrons. E aí, peguei um exemplo aqui do oxigênio. O oxigênio tem 16 e 8. Qual vai ser o número atômico? Z? 8. Qual vai ser o número de massa? 16. Pergunto ainda para vocês. Eu quero saber a quantidade de prótons desse elemento. Tem como eu saber isso? Claro que tem. Se o número atômico é determinado pelo número de prótons, o número de prótons vai ser igual ao número atômico. Que número é esse? 8. E eu tenho como saber a quantidade de nêutrons? Opa, também tenho. Se massa é prótons mais nêutrons, nêutrons vai ser igual a massa menos prótons. Vai ser o quê? 16 menos 8. Nesse caso, deu 8. Galera, pode ser besteira. Por que eu estou falando assim repetidamente? Porque erraram isso na prova também. Então, quem não entendeu, se liga agora,
Preste atenção nesse vídeo para não ter mais erros. Isso daqui a algumas aulas para frente vai ser importantíssimo, vai ter que entender de qualquer jeito, tá bom? Então aproveitem para revisar agora e quem não entendeu, repita essa aula até entender, tá? Peguei aqui um outro exemplinho para vocês. O cálcio. Qual é o símbolo desse elemento? Ca. Que elemento é esse? É o cálcio. Pesquise na tabela periódica, qual a página mesmo? 38. Qual é o meu Z? Lembrando, botei o número de massa em cima, botei o número atômico embaixo. Como eu sei que aqui em cima está o de massa, porque ele é maior, tá? Número atômico, 20. Número de massa, 40,1. Prótons. Gente, lembrando mais uma vez, tá? Z é igual a P. Então, a mesma coisa, P é igual a Z. Se aqui é Z, e ele é 20, a quantidade de prótons também vai ser 20. Nêutrons. Nêutrons é só eu pegar esse e diminuir por esse. Vai ser 40,1 menos 20. Professora, posso arredondar? Pode. É só fazer 40 menos 20, que é igual a 20. E, professora, elétrons a senhora não falou. Falei sim, lá na primeira aula. Se na tabela periódica todos os átomos estão na sua forma neutra, todos os átomos estão na sua forma neutra. O que é isso, forma neutra? P é igual a E. A quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. Por quê? Lembra que os opostos se atraem? Então, para uma carga positiva vai atrair uma negativa. Então, se ele tem 20 cargas positivas, ele vai ter quantas cargas negativas? 20. Galera, botei uma questão dessa na prova. Muitos acertaram, mas alguns erraram. Então, vamos tomar cuidado com essa parte aqui, tá? Próxima aula a gente já vai falar sobre tabela periódica, classificação dos elementos químicos. Até semana que vem agora, tá bom, gente? Um beijo, estudem, fiquem na paz.